e fala também sobre a fratura já constatada em Yuri Alberto, timão que corre o risco de não passar para a próxima fase do Paulistão, sobre a vitória esmagadora da Record contra a Globo com a transmissão do Clássico Paulista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Bora falar agora sobre a Record que detonou a Globo nesse domingo com a exibição do Clássico entre Palmeiras e Corinthians, o 2-2 na Arena Barueri. Pico de audiência de 24 pontos, muito bom índice. Só para você ter uma ideia, nenhuma outra emissora nesse domingo, incluindo a Globo, conseguiu chegar a 24 pontos de pico de audiência. A média do jogo foi de 19 pontos contra a média de 13 que tinha o Domingão do Luciano Huck no mesmo período. Então, a Record sempre esteve à frente da Globo durante a transmissão do Clássico, que foi dos mais emocionantes. Palmeiras chega a abrir 2-0, Corinthians faz 2-1, tem o Cássio expulso, vê o Yuri Alberto sair de campo sem poder ser substituído, porque o Corinthians já havia feito as 5 substituições, e mesmo com 2 atletas a menos e com o Gustavo Henrique no gol, o Corinthians chega ao gol do empate em cobrança muito bonita do Garro, embora com muitas críticas também ao goleiro Everton. Só para arrematar em relação à audiência, média de 19 pontos para Record, média de 13 pontos para Globo. Na sequência vieram SBT, Band e Rede TV nessa sequência. Bora falar agora sobre o Corinthians e a fratura de Yuri Alberto. O atacante saiu contundido depois de uma entrada muito forte do Murilo. O Yuri não sobe para a disputa de uma bola e o Murilo acaba acertando o joelho direito nas costas do Yuri, que pede substituição na mesma hora, é levado para o hospital e o próprio Yuri faz a divulgação nas suas contas, nas suas redes sociais sobre uma lesão. Ele teve constatado uma fratura no 8º arco costal. Não há uma divulgação de um período de recuperação, embora muita gente já trabalhe com prazo de 4 a 5 semanas. Importante contar que o Cássio, expulso, também saiu sentindo. No lance em que ele divide com o Rony e acaba levando o cartão vermelho, ele tem um trauma no quadril, não se sabe ao certo o tempo de recuperação para o goleiro corintiano, mas já dá para cravar que Yuri Alberto e Cássio estão fora da próxima partida. Queria contar ainda que o Corinthians se complicou no seu grupo, apesar do empate com gosto de vitória. O Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras, foi muito pressionado, tomou 2-0, poderia ter tomado mais, e na base do suor, com a camisa pesada que o Corinthians tem, o Timão foi buscar o 2-2. Mas a classificação do grupo é complicada. O Timão está no grupo C e segue na 4ª e última colocação. Grupo C tem como líder o Red Bull Bragantino, 15 pontos conquistados, o Mirassol aparece com 14, a Inter de Limeira aparece com 13 e o Corinthians tem apenas 10. Restam só 3 partidas, ou seja, 9 pontos em disputa. O Corinthians vai precisar ultrapassar 2 times para estar na fase do mata-mata. Os próximos jogos do Corinthians: Ponte Preta em casa, Santo André em casa e Água Santa na condição de visitante. E você acha que o Corinthians passa? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Só fiz o registro, vamos falar a respeito do 2-2 dramático, heróico do Corinthians, que perdia por 2-0, que teve o Cássio expulso, que teve o Yuri Alberto substituído, que teve o Ranieri salvando uma bola em cima do gol no finalzinho. Enfim, Palmeiras desperdiçou uma grande chance de fazer 3 pontos. O Yuri saiu contundido, foi substituído? Não. Boa. O Yuri saiu sentindo um problema na costela, tá? Nicola, o que achou do Everton tirando as mãos na falta? Só para quem não viu, o Garro empatou no finalzinho da partida, cobrança de falta de longe, o Everton parecia estar na bola e ele recua, como se a bola fosse fora, sabe? Como se você tira a mão para não pôr a bola numa bola que está fora. Ao tirar, a bola acabou batendo na trave, correndo na linha e entrando o gol de empate do Corinthians. Resultado super importante do Timão, especialmente por conta das circunstâncias. Respeito o maior do Brasil, tá escrevendo Eduardo Matos. Acho que ele tá falando da minha lusa. Raniel, eu te amo, escreve o David. O Arthur Gomes, vai Corinthians por cada 100 mundial. Fausto Vera, nunca mais, meu Deus, jogamos com um a menos no meio campo. Essa é uma coisa louca, né, Maicon? Corinthians contrata um volante argentino, gasta 8 milhões de dólares e tem nesse volante um cara preguiçoso, um cara de pouca disposição, não combina nada com volantes argentinos, né? Parece com o Gabriel Neves, que é um volante uruguaio que jogou no São Paulo, mas também não tinha muita raça e nem garra. O Lucão da Fiel escreve que o Caetano foi péssimo hoje. Caetano, cujo contrato se encerra em dezembro, tá? Bom lembrar, primeira rodada de negociações já começou e ainda não garantiu a extensão do contrato.
Oscar Romero, alguma novidade? Marcos, sendo bem realista com você sobre o Oscar Romero, ele rescinde na Turquia coisa de uns 15 dias atrás e fala para os outros jogadores do time que ele estava indo para o Brasil, para jogar no time brasileiro. O objetivo dele era jogar no Corinthians. Queria voltar a jogar com o irmão, eles já jogaram juntos no São Lourenço, já jogaram juntos no Céu, e ele tinha essa vontade. O problema é que o Corinthians entende que o Oscar Romero chegaria para disputar a posição com o Garro, com o Matias Rojas e também com o Coronado. Então você tem 3 jogadores para essa função, você vai trazer um quarto para quê? Ainda que seja uma contratação barata, não vai ter sentido. E assim, se dependesse dele, do Oscar Romero, ele já teria sido contratado. O problema é que há uma não é nem definição, o Corinthians já se definiu por não contratá-lo, tá? O Guriz escreve, mas todo time começa com uma boa defesa. E me fale qualquer jogador meia boca que não custe 5 milhões de dólares, ou de euros, né? Por exemplo, o Pedro Henrique, que o Corinthians contratou, 500 mil dólares, é muito bom jogador. É óbvio que os 500 mil dólares são também por conta de uma dívida com o Moisés, pelo fato de ele ter 33 anos de idade. Mas é um jogador que vai ajudar. É bom jogador, tá? Danilo Santana, deixa eu lembrar, Danilo, para você e para todos os membros do canal, que a partir assim que a gente acabar essa live, a gente já começa a live exclusiva para membros, tá? A gente não conseguiu fazer a live ao mesmo tempo que a reta final dos jogos. A gente costuma fazer a live de membros antes da live aberta para todo mundo, mas hoje não foi possível, eu não tinha condições psíquicas, porque estava acompanhando o final do jogo da Portuguesa com o Guarani. Fala, Nicola, que jogo, meu amigo, Garro melhor que Messi. Opa! Faz tempo que não havia um gol de falta, mas o Antônio entrou com um time muito defensivo, mas mostrou raça novamente. Quando vai ter live? Já expliquei depois que acabar aqui, beleza? Gabriel Formadi, outro corintiano que deve estar feliz da vida. Salve, Nicola! Foi um jogo trágico para o Corinthians, não jogou nada. Foi na raça, perdemos Yuri para quinta-feira. Vou tentar entender como é que vai funcionar essa história do Yuri, quanto tempo essa lesão pode acabar causando de ausência, lesão na costela, tá? Acho que o Cássio vai pegar um tempo de banco depois de hoje. Acho difícil, cara. Embora o Carlos Miguel seja muito promissor, acho difícil por todos os serviços prestados. Hoje pela manhã a gente também teve o Corinthians campeão da Supercopa do Brasil contra o Cruzeiro. Boa noite, Nicola. Uma observação. Tem muitos jogadores bons no Novo Horizontino e outros clubes do nosso interior paulista. O que impede de contratar são bons e baratos. Existe muito uma desconfiança, Pedro, de que esses caras que vão muito bem em times pequenos do interior dariam certo em times grandes, né? Palmeiras resolveu pagar para ver e já contratou o Rômulo, que deu uma assistência e um gol na vitória do Novo Horizontino hoje por 2-0 contra o Santos na Vila. Nicola, acha que o Breno tem espaço nesse time do Corinthians? O Breno Bidon, eu gosto do Bidon. Até falei no vídeo de hoje cedo, o Bidon ainda não renovou o contrato, tá? Vou contar um bastidor. O Antônio Oliveira chegou a sugerir que o Breno Bidon voltasse a treinar no time de base. O pessoal do Corinthians falou, não, Antônio, não dá não. A gente vai precisar renovar o contrato para depois, eventualmente, colocar o menino para treinar na base. Se a gente treina agora, ele não vai renovar. Então, o Corinthians precisa renovar com o Bidon e precisa renovar com o Kaique, que foi o autor do gol do título. Muito bom jogador. E só para completar sobre categoria de base do Corinthians, eu contei hoje cedo que o Arthur Souza, que é jogador representado pelo Juliano Bertolucci, tem proposta de fora. Eu não consegui descobrir qual é o time. Há uma suspeita de que seja o Clube Brugge, que vendeu recentemente o Thiago para o Bradford, Thiago ex-Cruzeiro. Ele vai na metade do ano, então, se o Arthur fosse contratado, chegaria exatamente para substituir o Thiago, tá? O Arthur é aquele menino que fez 3 gols na semifinal contra o Novo Horizontino, que havia sido artilheiro do Corinthians sub-20 na temporada passada e da sub-17 na temporada anterior. E a gente ainda teve esse Corinthians e Palmeiras absolutamente maluco, em que o Palmeiras abre 2-0, em que o Corinthians diminui 2-1, em que o Cássio é expulso depois de uma falta no Rony. Primeiro o Yuri Alberto estava cotado para ir para o gol, depois vai o Gustavo Henrique, aí depois o Yuri machuca a costela, mesmo com 1 a menos, o Corinthians chega ao 2-2 com o gol do Garro, e aí no finalzinho, finalização que o Gustavo Henrique falha, e o Raniel em cima da linha, meio que prevendo que o Gustavo Henrique falharia, acaba por tirar para dentro, para tirar do gol, tá? Nicola, o que você acha da falta no Yuri? Falta na costela? O que você achou do gol do Garro? Felipe, desde o princípio, assim que o Corinthians pensou em contratar o Garro, confesso que eu não conhecia. Fui buscar vídeos, imagens, mapa de movimentação e fiquei bem impressionado, especialmente com as bolas paradas. Falta e também falta direta e falta que ele levanta. Cara que bate muito bem na bola. Achei que ele foi muito bem na batida e o Everton claramente falhou. O Everton podia ter chegado na bola,
Só que o Everton achou que a bola estava fora, recolheu a mão, a bola bateu na trave e acabou entrando, tá? Murilo foi sujo no lance do Yuri Alberto, tá escrevendo o Guilherme Bozak. Abel Burro tá escrevendo o Marcos. Melhor goleiro atualmente é o Douglas. O Johnny tá falando do Fábio. Rafael do São Paulo, um dos melhores goleiros. Tem notícias do Yuri Alberto? Deixa eu ver se a gente consegue alguma atualização. Mandar mensagem pro Ivan Andrade. Ivan, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma novidade sobre a lesão do Yuri? O Everton também está perguntando sobre isso, tá? Carlos Miguel, melhor goleiro do Brasil hoje, escreve o William Rocha. O Zé está dizendo que foi o Rafael. Cadê o Bruno Henrique do Palmeiras? Não. Eu não cravei que o Bruno Henrique iria para o Palmeiras, é bom lembrar, tá? Que mais? O Antônio Oliveira vai dar uma entrevista. Vou ver se tem alguma coisa aqui que se a gente resgate aqui. O GA Trader, criminosa essa joelhada no Yuri. Qual a diferença de uma cotovelada e uma joelhada na costela? Acabou de sair que teve fratura. O jogador vai ficar meses afastado. Deixa eu só confirmar isso aqui. Se já saiu em algum lugar. Yuri Alberto, Corinthians. Murilo do Palmeiras. Tô vendo o lance aqui de novo, tá? É que o Yuri ele fica no chão e o Murilo vem no alto, né? E aí ele meio que escora no Yuri com o joelho. Foi feia demais a imagem, tá? Foi feia demais a imagem. Deixa eu ver se tem alguma atualização sobre a gravidade da lesão durante o derby jogando. Cadê o Fausto Vera? Pergunta o Winner. O Elias tinha que ser revisto no VAR. Imaginou, estão falando da entrada do Murilo, né? O Gilmar Ribeiro está dizendo, sou corintiano, mas o Corinthians não chega. Eu acho que depois de se confirmado esse resultado do Água Santa, não chega mesmo. Nicola, o empate do Corinthians foi uma vitória, né? Certamente foi. Pelas circunstâncias do jogo, perdendo por 2-0, com o Cássio expulso, com o Yuri Alberto saindo contundido, enfim. O problema é que os outros resultados das rodadas anteriores e a vitória parcial da Inter de Limeira vão colocando o Corinthians numa situação difícil. Nicola, estão falando que o Wesley vai embora do Corinthians. A informação que eu tenho é de que o Arthur Souza tem proposta para sair. O Bruno faz uma observação importante. Arthur Souza será promovido a titular com a lesão de Yuri Alberto e Pedro Raul. O Pedro Raul tá fora, né? Tá machucado. E o Yuri Alberto teve um problema, além da costela, que eu falei para vocês, teve outro problema que o cara do Corinthians está me contando. Quer ver? Trauma na costela e cotovelo. Enfim, boa observação. É legal falar com vocês por causa disso. Então é isso aí, né? Ficamos aí com um giro de notícias do Corinthians, né? As informações que a gente trouxe para vocês aí foi de primeira mão, informações aí de extrema qualidade aí, né? Traga aí pelos grandes jornalistas Jorge Nicola, que trouxe informações aí do jogo de ontem, né? O Palmeiras que ficou aí perdidinho, né? Não conseguiu fazer nada e foi pressionado. Se você parar para analisar, cara, Caraca, esqueci o nome dele, cara. Gustavo, esqueci o nome. Depois eu vou lembrar o nome dele, cara. O zagueiro que foi pro gol ontem. Se aquela bola do Galo vai lá, ele pega, pô. Agora o Mão de Alface entregou ali pra gente ali, de bandeja, a vitória que tava lá pra eles. Entregou pra gente, a gente retirou deles esses 3 pontos que já tava garantido, a gente fortificou-se neles, não é verdade? Então a gente não tem nada a ver com isso e ficamos aí com o empate que foi pra gente muito bom, porque tinha 2 jogadores a menos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, a notícia de hoje. Se você ficou no vídeo até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal e deixa seu like, fortalecendo essa data, tá bom? Eu ficando por aqui, muito obrigado, tchau, tchau.